Boa noite. Olá, Letícia. Bem-vinda. Hoje é sábado, eu sempre falo, né? Porque sábado é o dia que as pessoas estão de folga, mas muitas vezes também elas estão curtindo um filme, algum programa em família, né? Mas não tem problema, em algum momento essa mensagem vai chegar a quem necessita. Ei, Sandra, boa noite, querida. Bem-vinda. Gente, eu costumo dizer que nada é por acaso. Eu sempre abro, eu escolho o livro que eu vou fazer a mensagem do dia. É sempre assim a rotina. Ali para 5 horas mais ou menos, eu abro o livro, eu escolho um livro para fazer a reflexão aqui. Ei, Rosângela, que prazer tê-la aqui, bem-vinda. E aí a gente abre ao acaso. Mas eu faço isso antes para a gente já se preparar com a mensagem. Anteontem, se vocês forem olhar, eu li uma mensagem do Fonte Viva, uma mensagem lindíssima. E eu ainda brinquei e falei assim, nossa, a mensagem foi o Emmanuel me deu uma paulada, porque foi para mim. Hoje eu peguei um livro que eu nunca fiz o Gotas com ele. Teve uma convidada aqui, que foi a Marcele, ela leu desse livro e eu adoro esse livro. Hoje eu resolvi, não sei porquê, pegar esse livro para fazer. Eu abri ao acaso. E a mensagem vem complementar a mensagem de anteontem e também a mensagem da Carol que falou ontem. Sendo que a Carol escolhe a mensagem que ela fala, nem fico sabendo antes. E é ao acaso, é outro livro completamente diferente, mas a espiritualidade ela deixa tudo preparado, o acaso não existe mesmo. Por que eu falei, brinquei que o Emmanuel deu uma paulada? Porque aconteceu um fato comigo na quinta-feira, uma situação que eu fiquei meio, como diz, meio que perdi o controle, assim, né? O controle, meio que me aborreceu. Eu não reagi de uma forma muito positiva. E depois, a gente que é espírito, não vou falar que é espírito, a gente que é cristã, que deu uma travada aqui. E aí, continuando o que eu estava falando, eu fiquei assim me cobrando a minha postura diante da situação, não é reação não, a minha postura. E aí eu abri a casa, só aquela mensagem. E hoje a mensagem veio para complementar aquela. Então vamos lá, para a gente sem delongas. A mensagem que eu escolhi é desse livro aqui. Esse livro chama Jesus no Lar. É um livro do Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E a mensagem diz assim, é sempre uma história, tá? O incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigada ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro, Tadeu, né, não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem, que lhe tomava o íntimo a observar pela inflexão de amargura com que sublimava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Tá travando ainda, gente? Vai dando um feedback aí. Então, entendendo-lhe a mágoa, né, a mágoa de Tadeu, Jesus falou com ele.
Um santo aprendiz da lei, desses que se consagra fielmente à verdade, chamada pelo Senhor aos seus trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos das cidades para o campo, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante, um jumento caprichoso e inconstante, quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar com as revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava instruir. Ô, gente, me fala aí se tá travado. Ah, tá, então tá bom. Então vamos lá. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo, que já lhes conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida as saudações habituais. Meu amigo, sabes quanto coice já deferiu este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos do pregador, desalentado rematou. Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes por ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domésticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado e agora feliz, em razão da resposta do alto que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar e Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhes as mãos com doçura reverente. Gente, a mensagem é assim, essa história, né?
é assim maravilhosa. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente fala que não tem condição para trabalhar, ou mesmo, eu não digo aqui só o trabalho nosso no bem, não. Muitas vezes a gente inventa desculpas sempre, né? Seja no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família, na sociedade, a gente está sempre se desanimando perante, né, aos nossos intentos. Por quê? Porque a gente se diz muitas vezes despreparado. Quando eu iniciei aqui, disse assim, da mensagem de quinta-feira, porque tinha acontecido uma situação em que eu, assim, a minha postura diante da situação não condizia muito, aquilo depois eu fiquei chateada, mas o que eu acho lindo na doutrina espírita é isso. É que quando a gente estuda, a gente se propõe ao estudo, ao trabalho, a gente começa a ter um olhar mais para nós, mais para as nossas posturas, mais para as nossas vivências. Então, uma escorregadinha a gente já detecta, a gente já percebe. E aí, assim, a gente vai errar? Vai. Mas é imprescindível que a gente reconheça, que a gente refaça o caminho, entendeu? Então aqui, o que o Cristo quis mostrar para o Tadeu, né? Na verdade, os discípulos que acompanhavam Cristo eram homens rudes, ignorantes, no sentido de ignorar mesmo de conhecimentos. E o Cristo sabia disso, mas ele sabia que dentro de cada um, eles tinham potenciais a ser desenvolvidos, assim como nós. Então, nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas vicissitudes, mas nós temos potenciais que precisam ser desenvolvidos. E nesse caminho desse desenvolvimento, muitas vezes a gente vai errar, a gente vai, como diz, cair, e levantar e prosseguir. Por quê? Porque muitas vezes a gente, quando começa, né, ao estudo, na doutrina, a gente muitas vezes acha que a gente já leu alguns livros, que a gente já está em alguns trabalhos, que a gente já é espírito superior, que a gente já está superior, a gente já está acima de todo mundo, a gente já acha que todo mundo precisa despertar. E aí, nesses pequenos tombinhos, a gente vai vendo que a gente está igual a todo mundo, cada um num ponto do caminho, mas que nós vamos errar sim, mas que esses erros não são motivos também para a gente desanimar, para a gente desistir. Então, muitas vezes a gente vai falar assim, puxa, eu não tenho igual eu pensei na quinta-feira, nossa, eu falo tanto. E tinha acontecido um fato que na sexta-feira eu tinha falado lá na fraternidade. E uma das minhas falas era falando sobre as expectativas que a gente às vezes coloca nas pessoas e por isso que a gente se frustra. E exatamente aconteceu comigo na quinta-feira. E aí quando eu pensei nisso, eu falei, gente, mas eu falei sobre isso. Mas é exatamente, a gente fala, eu sempre falo, é pra mim mesmo. Mas que bom que a gente está estudando, que bom que a gente está falando sobre essas coisas, porque quando a gente erra, a gente está ali ligado. Então, levantar, voltar o caminho, como diz, é igual um GPS, quando você sai da rota, que você tem que voltar para a rota, né? Fazer que eles falam, como é que é? Quando você sai, que você faz um atalho, ele redireciona você novamente. É isso que a gente tem que fazer. E aqui, quando diz, não é só no trabalho ativo no bem, é no trabalho, em qualquer trabalho. Muitas vezes, na nossa vida profissional, às vezes a gente se desanima, acha que o chefe é assim, é assado, a gente não merecia isso, os colegas não estão de acordo. Mas a gente tem que entender que cada um está desempenhando uma função e que todos são importantes. E que cabe a mim continuar fazendo a minha função com amor, com dedicação, porque a gente fazendo o nosso papel, a gente está cumprindo o nosso propósito. E aqui veio na mensagem, algumas coisas me chamaram muita atenção. Por exemplo, né, quando ele fala o incentivo santo, por que
a mensagem intitula-se Incentivo? Porque no decorrer da mensagem, quando Jesus conta para Tadeu a história, né, do mercador, quer dizer, quando ele conta aquela história, lá em certa altura da história ele diz que quando ele se recolheu à noite para dormir, ele orou e pediu, né, esclarecimentos e num sonho. O incentivo é isso, porque o tempo todo que a gente se conecta com a espiritualidade, com o divino que existe em nós, a gente recebe o incentivo. Os nossos mentores estão sempre esperando a gente dar a sintonia para que eles possam agir na nossa vida, para que eles possam nos inspirar. Muitas vezes eles não conseguem acesso, porque a gente, como diz, o nosso mentor está numa frequência, a gente está em outra, não vai sintonizar nunca. Então é necessário a gente nos sintonizarmos para que a gente possa acessar, né? Não é a gente ficar esperando o nosso mentor trazer, é nós em busca desse acesso, né? A gente que tem que buscar o acesso, a gente não conecta na nossa casa o Wi-Fi, não bota senha, então é nós que temos que buscar esse acesso com o nosso mentor, para que ele nos inspire, para que ele nos ampare. E quando a gente busca isso, a ajuda vem. A ajuda vem muitas vezes numa página de livro que a gente abre ao acaso, como eu disse para vocês, e vem ali a resposta. Muitas vezes vem num sonho, ali vem num sonho aquela resposta. Muitas vezes no encontro com a pessoa que vai te falar alguma coisa, que vai para despertar alguma coisa. Então, muitas vezes a gente fica esperando, como diz, um milagre, uma coisa acontecer assim grandiosa. E não é, muitas vezes são coisas sutis que vai acontecendo, que basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E outra coisa que ele falou, né, quando ele fala do mercador, quer dizer, o mercador estava se sentindo, ele queria só cumprir agora com a função dele, que era levar os remédios, mas ele não queria cumprir com a função de levar uma palavra, porque ele tinha mediunidade. E porque ele não se achava à altura, né, daquela mediunidade, já que ele cometia alguns erros. E aí o que o Cristo mostra para ele? O que o sábio que aparece no caminho diz para ele? Que todos cometemos erros, mas que se ele foi dotado de um dom, no caso da mediunidade, não estava ali esperando que ele fosse santo para agir, né? Para trabalhar naquele dom dele. Estava esperando apenas que ele trabalhasse. E o ponto alto da mensagem é, porque quando você está no trabalho, a espiritualidade, ela tem o melhor ambiente, né? A melhor, vamos dizer assim, fica mais fácil para ela te encontrar, porque você está na sintonia perfeita. Então, quando a gente está trabalhando, a espiritualidade, ela nos acessa de forma muito mais fácil. Então, muitas vezes, a gente tem que começar a fazer uma reflexão muito honesta, porque muitas vezes quando a gente fala assim, eu não vou fazer determinado trabalho, aí eu já estou voltando já para o trabalho social. Eu não vou fazer determinado trabalho porque eu não me sinto em condição. A gente tem que analisar realmente se a gente não está se subestimando ou também se a gente não está numa atitude meio que, entre aspas, humilde, mas se acomodando, porque é muito mais fácil eu ficar na minha casa, vendo TV, curtindo alguns programas, ao invés de repente de sair para fazer um trabalho, uma assistência social. Então a gente tem que fazer essas análises, mas sempre assim, a gente ser honesto e a gente está sempre mantendo, né, essa conexão. E ele diz, como eu falei outro dia, não tem, gente, uma mensagem que a gente abre aqui que sempre não convida a gente ao trabalho. E hoje essa mensagem trouxe uma clareza maior, quando ele diz aqui, vou tornar a ler o pedacinho, peraí. Quando ele diz aqui, peraí, deixa eu achar aqui para falar para vocês. Quando ele fala aqui que o melhor caminho, a melhor forma é a gente estar no trabalho que a espiritualidade nos acha, né? Quando a gente está trabalhando. Peraí, deixa eu ver se eu tô na mensagem errada, gente, peraí.
volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres espalhando reconforto e bom ânimo. Na posição do animal valioso e útil, nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus. Então a gente ainda não vai ser aquele trabalhador purificado, porque nós estamos no caminho ainda, nós ainda temos nossas imperfeições, mas a gente estando no trabalho é mais fácil que os mensageiros de Deus nos encontrem e nos fortaleça, e nos, como diz, como plantinha, nos adube, né? Nos ajude a desenvolver, né? Para que a gente possa crescer, ainda que as nossas raízes estejam no charco, mas que nós cresçamos em direção à luz. Então, assim, eu achei a mensagem belíssima, porque muitas vezes primeiro a gente desanima. Aqui ele quis mostrar também uma comparação nossa com o burrinho, que é quando ele fala da característica do burrinho, que era um burrinho, caprichoso e inconstante, porque nós, na maioria das vezes, somos bem inconstantes e caprichosos. Qualquer coisinha a gente já desanima do trabalho, parte para outro. Qualquer coisinha que fala a gente já desanima, já não quer mais. Nós temos muitas vezes não somos humildes, né? Somos caprichosos. Então, assim, a mensagem trouxe, a gente ficaria aqui horas conversando sobre essa mensagem, porque ela traz várias coisinhas, vários pontos que a gente poderia ficar aqui conversando. Mas, assim, eu vou botar depois a mensagem aqui no Instagram, tá? Para quem quiser ler, dar uma reler, que eu achei, assim, a mensagem muito bom. Então, assim, uma coisa que nós muitas vezes somos. Muitas vezes a gente estuda, então a gente começa a trabalhar, a gente, né, tá na doutrina, e aí qualquer tombinho, aquilo tira a gente do nosso centro, né? Porque a gente o quê? Porque a gente se julga, acha que já atingiu um grau de superioridade, quando erra a gente não aceita. Mas a gente não se culpar, a gente se perdoar, a gente voltar, tomar a rota de novo, tentar ver o que pode ser feito para, né, com a situação que a gente às vezes errou, que a gente não teve uma conduta despertinente, mas que a gente continue, porque nós somos seres humanos, nós estamos em vias de crescimento, mas nós vamos muitas vezes errar, e é através desses erros que a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, assim, também não ficar se chicoteando, né, se surrando, porque também isso demonstra a nossa falta de humildade, porque isso demonstra que a gente já se achava muito superior, né? Então, assim, fica essa reflexão para a noite de hoje, para que a gente mantenha uma conexão melhor com os nossos mentores, que a gente esteja sempre que possível no trabalho ativo no bem, e para isso, aquilo que a gente sempre fala, o trabalho ativo no bem pode ser às vezes uma conversa, uma escuta, tem gente que faz leitura na internet, tem gente que... são várias coisas que pode ser feito, mas assim, prece, pessoas que dedicam-se a determinados momentos do dia para fazer uma prece por aqueles que partiram, por aqueles que suicidaram, pela guerra, seja o que for. Mas é muito mais fácil quando a gente está desempenhando algum trabalho social, algum trabalho positivo, é muito mais fácil desses mensageiros nos acessarem e cada vez mais nos insuflarem com força para que a gente consiga, né, se vencer. Tá bom? Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira. Segunda-feira a gente vai ter uma convidada especial aqui. Eu vou só acabar de confirmar com ela, mas que já tá mais ou menos tudo certo. Quem vai fazer o Gotas pra gente na segunda-feira vai ser a Ângela Paixão, lá do Amor ao Próximo, tá bom? Um beijo grande.